Musculação para quem faz cirurgia bariátrica. Como que é a vida dessa pessoa? Será que ela vai conseguir comer normal? Será que ela vai conseguir treinar normal? Tudo isso aqui no programa do Leandro Twin que você está acostumado a acompanhar. Então já clica no gostei e se inscreva aqui no canal, pois essa intervenção cirúrgica é muito feita hoje de uma forma muito mais acessível. Antigamente se tinha uma restrição maior, então você precisa ter uma demanda para isso, você tem que ter um quadro específico. Já hoje, se você tiver um pouquinho de grana e forçar ali uns contatos, você acaba conseguindo mesmo sem ter essa necessidade no julgamento de quem está te atendendo. Mas como assim, Leandrão? Como é que era antes? Ok, antes, pessoal, para você conseguir fazer uma bariátrica, você tinha que ter uma obesidade grau 3. E aí você precisaria fazer uma redução de peso e depois, talvez, você conseguiria fazer. Hoje em dia, como ficou mais popular, vamos colocar dessa forma, você consegue de forma mais fácil. E isso é muito questionado ainda no ambiente ético médico. Então, por exemplo, chega uma pessoa com grau 2 e que briga com a balança há muito tempo, e aí ela quer porque quer fazer, e aí assim, mas se ele não fizer, ele vai para o grau 3, aí fica, então faz. Entende? Mas em tese era só para obesidade grau 3. O crescimento para bariátricos cresceu muito no Brasil, tá? Por ano, eu dei uma pesquisadinha, hoje 65 mil mais ou menos cirurgias por ano, sendo dessas apenas mais ou menos 10 mil cirurgias de forma pública, o restante através de convênios e ou particular. Como é que funciona essa cirurgia, Leandrão? Olha só, um estômago, claro que vai variar o estômago do Ronnie Coleman e o estômago de uma pessoa muito pequenininha, mas mais ou menos falando ali, um estômago vai comportar de 1 litro a 1,5 litro. Quando se faz uma bariátrica, tá? Isso daí pode cair para 50, 100, 200 ml. Sim, a redução pode ser muito grande, por isso que o indivíduo perde a fome bastante, tem um nível de saciedade muito mais rápido. Isso influencia diretamente na alimentação. Bariátricos têm muita dificuldade, para não dizer quase impossível, conseguir fazer uma dieta de jejum intermitente, porque ele vai ter que comer muita quantidade em menos refeições, o que torna totalmente viável, porque não há espaço físico. Então essa é a primeira grande restrição que um bariátrico pode ter. Você que é bariátrico, necessariamente tem que dividir em mais refeições durante o seu dia, de um volume menor. E aqui também entra a parte da suplementação, porque se você não conseguir comer, seria adequado que você suplementasse. Mesmo para perder peso, provavelmente sim, porque você vai ter que bater uma proteína para que você não perca tanta massa muscular, vitaminas, minerais, fibras. Então tudo isso você pode ter a necessidade, pode ter, não quer dizer que vai ter, de suplementar. Já falou sobre suplemento aqui? Já falei, pessoal, já expliquei o que é um suplemento, quando compensa, quando não compensa. Então sempre que tiver uma dúvida, lembra de procurar Leandro Twin mais tema. Então quer dizer que diminui de maior para menor, e isso aí resolve. Por que eu não coloco então um balão gástrico? Porque muda um outro sistema também, tá? Essa cirurgia diminui a produção do GLP-1, que é um hormônio que tem tudo a ver com a saciedade. Sendo assim, pouca comida vai deixar muito saciado. Inclusive, no começo da cirurgia, só ingerindo líquidos, ela fala assim, nossa, eu vou sentir muita fome. Não sente fome nenhuma. Nós temos uma perda de peso, considerada aí de mais ou menos, logo no primeiro mês, de 10%. Mas, pessoal, isso aqui é muito questionável, tá? Então é mais ou menos. O que a gente tem que lembrar um bariátrico muito, tá, pessoal? Isso não é chatice, eu sei. Você que está fazendo bariátrica, você odeia o peso na balança. Mas o que compõe esse peso é muito importante. Pesquise o peso do Ronnie Coleman, Arnold Schwarzenegger, isso no auge, né? Jay Cutler. Se você pega um fisiculturista, claro, eu estou indo para um extremo, tá? Às vezes ele tem o mesmo peso que você, só que a composição corporal dele é outra. Então, tenha isso em mente. Perder peso, eu sei, é legal nesse momento, ok. Porém, cuidado. A gente nunca quer perder massa muscular. E quem faz cirurgia bariátrica tem uma grande propensão nos primeiros meses de perder massa muscular. Claro que você vai ter um período, depois que você finalizar essa cirurgia, que você não pode fazer atividade física. Terminou esse momento, qual é a melhor atividade física para um bariátrico? Musculação. Cada pessoa vai se identificar com uma modalidade de atividade física. É assim, pessoal. Só que você tem a mais indicada se a gente fosse considerar uma pessoa um amontoado de células.
Sim, mas esse amontoado de células tem vida. Então a gente tem que trocar uma ideia e ver, pô, você não gosta de musculação? Vamos fazer 2 vezes só, vamos fazer outra atividade que você gosta. Mas necessidade fisiológica é da musculação, porque tem uma perda de massa muscular considerável e fazendo a musculação para a hipertrofia é a melhor saída. Só que o que acontece é que, quando você tem hipertrofia, você sobe peso na balança. Um peso bom que abaixa o teu percentual de gordura. Claro, porque se o percentual de gordura é em cima do peso total e o peso total magro aumenta, o percentual diminui. Isso é excelente. Só que você tem que trabalhar o psicológico dessa pessoa porque ela está acostumada na balança olhar e se sobe é ruim. E quando você faz musculação, não é assim. De qualquer forma, a bariátrica é uma cirurgia, é algo que é uma intervenção, é um corte, né? Então, você está tirando uma parte de você, claro que tem um risco, mas esse risco é baixo. Estima-se que a cada 1000 pessoas, 1 a mais ou menos 10 pessoas podem morrer. Então, é uma taxa bem baixa se a gente parar para pensar. Isso, obviamente, para quem segue perfeitamente os procedimentos. Então, por exemplo, no primeiro mês não pode isso, isso, isso. Se a pessoa fura esse procedimento, a gente sabe que pode ter problemas. Uma grande dificuldade das pessoas que fazem a bariátrica é a própria ingestão de água. Tá? Então aquela ingestão de mais ou menos 2, 3 litros por dia continua, só que no começo tem muita dificuldade. Então a orientação que eu sempre deixo para os meus alunos bariátricos faz a ingestão bem pouquinho. Então deixa uma garrafa do lado, dá um golinho, 10 minutos, dá outro golinho. Pô, Leandro, mas é chato, tem que ficar o dia inteiro tomando água. Pois é, eu não posso fazer nada assim, eu só posso te falar como que é na prática e tentar te dar a melhor dica. Mas são limitações que são físicas, entende? Não sou eu que estou criando isso, então não fica chateado comigo. Mas é verdade, pessoal. Então assim, aguinha bem pouquinho. Refeições normalmente, tá? De 3 em 3 horas no começo, vai muito bem. Talvez de 2 em 2 horas quando você voltar para a atividade física, se você não estiver dando conta de comer tudo ou suplementar. Porém, quando você vai fazer uma dieta para ganho de peso, eu nunca vou chegar nisso. Vai, meu amigo, vai. Vai porque uma hora você vai perder o peso legal lá, vai ficar certinho, e aí você precisa fazer uma dieta para ganhar massa muscular, para combater a flacidez, um monte de coisa. E nesse momento, talvez você precise suplementar mais ou usar refeições de forma mais frequente. Então, às vezes, comer 10 vezes por dia. Um outro cuidado que tem que ter é com a ingestão de gorduras. O indivíduo pós-bariátrico, ele pode ficar muito mais... vamos usar essa palavra, sensível às gorduras. Tem uma complexidade enzimática, que a gente pode deixar isso para um próximo vídeo, mas se a pessoa consumir muita gordura, ela pode ter diarreia por não absorção, ali não tem muita lipase e tal. O que acontece, pessoal, que eu vejo de problema? A pessoa às vezes esquece que ela está diferente hoje no mundo. Então ela é um indivíduo com uma condição especial. Sendo assim, quando ela vai fazer uma dieta, ela tem que tomar muito cuidado. Vou consumir 1 grama quilo de gordura, porque eu vi que esse cálculo do macro é certinho. Só que 1 grama quilo de gordura, vou separar só nas 2 últimas refeições do dia, para deixar o carboidrato à noite mais baixo. A chance de diarreia é muito alta. Diarreia não é bom, porque, a vida na diarreia não pode ter graça nenhuma, não é mesmo? E também porque há uma perda de nutrientes. A perda de nutrientes até não é tão importante. Agora, você ter uma diarreia fazendo um leg press, com certeza não é agradável. Claro que é brincadeira, os dois são amplamente desagradáveis. De qualquer forma, a dieta de um bariátrico pode trabalhar de forma hipolipídica. Baixo lipídica, gordura de baixa gordura. Então, normalmente, o grama quilo do bariátrico vai ser aí entre 1,6 e 2 grama quilo proteína, 0,2 a 0,4 de gordura e carboidrato a depender do objetivo. Ganho de peso? 3 grama quilo normalmente, porque ele já é um indivíduo que tem tendência a engordar. E se ele for fazer uma dieta cut, uma dieta para perder um pouquinho, 2 grama quilo de carboidrato para começar é uma quantidade interessante, fazendo os ajustes de acordo com estagnações. Suplementações extras. Veja só, pessoal, um multivitamínico é muito bem-vindo para um bariátrico, porque ele está comendo muito pouco, principalmente no primeiro mês. Então, eu estou aqui citando algumas coisas, né? Por exemplo, o primeiro mês é bom tomar um whey protein, que você não consegue comer muito, uma proteína ali é legal, um multivitamínico é legal, mas isso normalmente, tá? Normalmente, quando você trabalha com um bom profissional, ele já te indica ou ele te passa para um nutricionista especialista nisso, que vai resolver tudo. Mas, vale reforçar,
se você está fazendo as continhas aí de um pós-bariátrico, saiba que alguns suplementinhos sempre vão vir. Resumindo, pessoal, a cirurgia bariátrica ela promove um resultado muito legal, mas você não vai se ver livre de cuidados alimentares e de exercícios físicos se você quiser ter alguma dignidade física, seja ela visual ou funcional. O que eu mais vejo que as pessoas que fazem bariátrica encaram? Flacidez. Então vou fazer o seguinte, pessoal, vou deixar vocês com esse vídeo aqui, que eu comentei várias estratégias para a flacidez. Não é mesmo, Floquinhas? Vem cá. Muito bem, pessoal. Olha, a Floquinhas é tão safadinha quanto o Floquinhos. Então tá, pessoal, o que eu mais vejo que acontece com quem faz bariátrica é a questão da flacidez. Então eu e a Floquinhas vamos deixar esse vídeo aqui para vocês sobre flacidez. Não é mesmo, Floquinhas? Muito bem.